sei o que acontece, que nunca dá certo pra mim, e parece que dá certo pra todo mundo, e eu me esforço, mas parece que eu não consigo alcançar os resultados que eu busco. Se você não tem sido intencional no teu posicionamento, se você não tem uma estratégia de posicionamento, é bem provável que você está tendo um posicionamento que pode estar distorcendo ou desconstruindo aquilo que você quer comunicar. Por isso você precisa compreender o que é o posicionamento, como ele é construído, porque não basta só pegar uma lista de coisas para fazer para se posicionar e pronto, acabou. Ele precisa vir de um lugar de verdade para poder ser sustentável, para que você dê conta, né, de todo o movimento que ele vai trazer para você e ser intencional. Então vamos olhar para isso. Primeira coisa, como você é percebida pelas pessoas, como nos lugares que você ocupa, a imagem que você está deixando, a percepção que as pessoas vão tendo a seu respeito, tem muito a ver com o teu posicionamento. E aí, a forma como você fala, o que você mostra, tudo isso vai reforçando como você vê e pensa seus valores, suas crenças, suas opiniões. E eu vejo que muitas pessoas não têm um posicionamento estratégico alinhado com os seus valores. Então, acaba trazendo muita incoerência, se perde e depois acaba não compreendendo o que está acontecendo. Então, eu já recebi algumas mensagens essa semana falando, eu não sei o que acontece, que nunca dá certo pra mim, e parece que dá certo pra todo mundo, e eu me esforço, mas parece que eu não consigo alcançar os resultados que eu busco. Aí a gente volta, peraí, vamos olhar como que tá teu posicionamento. Você tem prestado atenção na tua mensagem? Eu sempre falo, a mensagem que você carrega, só você pode falar, mas você precisa ser intencional em comunicar isso, porque às vezes nessa tentativa de não gerar conflitos, de não desagradar ninguém, eu vou me afastando, vou me esquivando, e aí ao invés de ser uma pessoa pacífica, eu me torno passiva. E aí, ao invés de gerar uma percepção de quem realmente eu sou, eu vou trazendo distorções, ruídos para minha autoimagem, para o meu posicionamento. E aí parece que você está sempre incoerente, que você não tem consistência, as pessoas não vão confiar em você. Às vezes nem você está confiando em você e não sabe por quê. Porque está nessa bagunça interna, assim, você não está sabendo a direção. E aí, o teu posicionamento é estratégico, então, quando você alinha todos os teus valores, teus princípios, tuas crenças, tuas opiniões na mesma direção. E é através do teu posicionamento que você vai transmitir a sua mensagem, criar conexões verdadeiras, trazer a tua essência, a tua autenticidade e atrair pessoas que se identificam com você e afastar quem não se identifica. O medo de perder da criança ferida é tão grande que ela não quer perder nada. Mas com isso, ela também não atrai quem se identifica. Então, a gente vive num mundo hoje em que tudo gira em torno do teu posicionamento, né? De como você se coloca. Então, a gente precisa, sim, olhar para isso. E não olhar para isso é estar negligenciando o seu lugar no mundo. Então, quanto mais alinhado ao teu posicionamento, mais resultados você gera. Então, eu volto e te pergunto. Qual tem sido o teu posicionamento? Que lugar você ocupa no mundo? E isso, por si só, já é tão poderoso, porque eu vejo que muitas pessoas feridas não ocupam um lugar. Não sentem que pertencem a lugar nenhum, não sentem que fazem parte de nada, não sentem que deveriam estar nessa vida. E isso vai trazendo uma série de complicações emocionais, psíquicas, porque não reconhece e não assume o seu lugar na vida. Isso também é posicionamento. Então, você vai me dizer, Carol, tenho a impressão que eu já sei isso, mas na prática eu não consigo aplicar. Eu sei que isso é importante, eu já vi várias pessoas falando, mas eu não consigo me posicionar, eu não consigo me reconhecer nos lugares que eu ocupo, eu não consigo identificar o que é meu, o que é do outro. O que está acontecendo aqui, lindona, é o seguinte, essas barreiras que te atrapalham de perceber e de ocupar o teu lugar, essas barreiras são as nossas feridas emocionais. Sim, a gente precisa recuperar
a nossa criança interior, para a gente poder ir desbloqueando essas barreiras. O que acontece é que lá atrás, quantas vozes ficaram na tua cabeça? Você precisa entender que o nosso autoconceito, a nossa identificação com quem nós somos, ela foi construída na infância a partir daquilo que nós recebemos do ambiente que nós vivíamos. Então, a criança ela é como uma esponja. A criança, até os 7 anos, ela é uma esponja que absorve tudo do ambiente. Falas, olhares, gestos, movimentos. A gente às vezes nem percebe que está fazendo isso com a criança, mas ela está absorvendo tudo. E tudo isso está dizendo para ela quem ela é, até onde ela pode ir, que lugar ela ocupa, que permissões ela tem. E aí continua isso, né, nas 2 primeiras infâncias, que é de 0 a 7 e depois de 7 a 14. Porque a partir daí, do 2º setênio, a criança vai para a adolescência e vai testar tudo isso com o mundo. E é onde muitas vezes reforça as invalidações, porque ela vai chegar para o mundo com as permissões que ela recebeu. Mas o seu autoconceito, então, é formado nessa infância. E aí, o olhar que você tinha dos teus pais e, sobretudo, as palavras. Não só o ambiente, mas quantas palavras foram lançadas sobre você que ficam até hoje na tua cabeça. Talvez você não se lembre exatamente quando isso tudo começou, em que momento que veio, quem foi que disse. Mas é como se ficasse um chiadinho ali dentro. E toda vez que você pensa em se posicionar, em botar tua voz no mundo, em fazer algo que você deseja e sonha, vem uma voz que diz: você? Como assim? Olha de onde você veio. Olha como você é. Olha o teu tamanho. Olha como você veste. Olha como é o teu olho. Olha como que é o teu tamanho. Olha como que é o teu peso. Olha como que você se fala. Olha o que você fez. Olha onde você estuda. Ai, um monte de coisa, um monte de vozes que ficam aqui. Ninguém está te limitando. Mas aqui dentro vira uma barulheira que daí, para não errar, você não faz nada. Para não frustrar, você não faz nada. Então, eu quero que você perceba agora. Respira fundo. E olha para dentro de você e me diz quais são as principais palavras que chegam hoje na tua mente quando você tenta começar algo novo, quando você tenta se posicionar, quando você tenta dar voz, dar forma para os teus sonhos. Quais são as palavras? Escreva pelo menos 3 palavras que sempre ecoam aí dentro de você. Anotou? Agora, quais dessas palavras que chegam aqui para você todas essas vezes, você já ouviu em outros contextos? Começa a abrir aí o teu olhar. Em outro lugar já foi dito assim, fulano também fala assim, eu lembro disso em algum momento da minha vida. E anota outras situações em que você já ouviu essa palavra antes. Ela não é a verdade sobre você, é algo que alguém provavelmente projetou e despejou em você. E aí, na nossa carência afetiva e emocional, muitas vezes a gente agarra o que vem do outro sem questionar. Sem se perguntar se isso é verdade, se isso me serve, se eu quero. E a tua autoimagem fica distorcida. Você se sente ridicularizada, você se sente diminuída frente às outras pessoas e os ambientes. Mas quem vai querer me ouvir? Mas eu não tenho nada de valor para oferecer. Nada do que eu faço vai ser interessante. E aí? Eu não consigo? Não. Isso não é verdade sobre você. Então, está na hora de você devolver para o outro o que é do outro e ficar com aquilo que realmente te representa, com aquilo que realmente te impulsiona, aquilo que realmente te serve para te levar para o próximo nível. E aí, vamos lá. Vou falar 3 barreiras que estão te impedindo de se posicionar. E depois eu quero trazer para você também 3 formas de você se posicionar com autenticidade. Gente, isso daqui são formas de você ir ampliando a tua maneira de ver o mundo e a vida. Mas se você identifica traumas e feridas profundas, aqui você vai dar os primeiros passos, mas você precisa buscar ajuda profissional, você precisa ir para terapia, você precisa buscar uma orientação, algo que te ajude a ir nos lugares mais profundos, né, do teu ser, do teu emocional,
e ir ressignificando, e ir reeditando memórias traumáticas para te dar essa liberdade de ser quem você realmente é. Muitas pessoas nem se reconhecem mais. Há tantos anos que estão ali marcadas pelos rótulos, né, pelos estigmas, que já não se reconhecem, então precisa de ajuda. E sim, você pode buscar ajuda para que você consiga destravar essas barreiras, quebrar esses muros que estão te impedindo. Tá bom, lindona? Primeiro, querer atender às expectativas de todos. Essa é a primeira e grande barreira. Mas por que eu sempre fico presa pensando no que o outro vai dizer, pensando no que o outro espera de mim? Eu fico ali, né? E aí eu copio o que os outros fazem, ou eu não tenho clareza no que eu falo, eu não sou assertiva na minha comunicação. Medo do abandono, medo da rejeição. Porque a criança, sim, ela depende de alguém, o adulto não mais. Mas quando você está preso na tua impossibilidade, você não acredita que você pode seguir com aquilo que você acredita. Você não tem essa autoconfiança. Então, o que o outro pensa de você, o que o outro espera de você, vai se tornando norteador. Por isso que a gente tem que olhar para a criança interior para poder trabalhar, né, as nossas expectativas. Por isso a gente precisa olhar para a nossa criança interior, acolher a nossa criança, dar voz para ela, para a gente se desprender das expectativas dos outros. O medo do julgamento. Então, o que vão falar de você, o que vão pensar de você, você faz com que você fique sempre em cima do muro. E quem está em cima do muro não está em lugar nenhum. Não existe posicionamento, você não ocupa o teu espaço. Eu acredito que cada pessoa tem o teu lugar e que ninguém está aqui para ocupar o lugar de ninguém. Mas se você não ocupa o teu lugar, ele fica vazio. E enquanto isso, você está ali na tua indecisão, você está em cima do muro, você está presa naquilo que os outros podem, talvez, se falarem de você. Né? E qual a importância daquilo que você está dando para o que o outro diz a seu respeito, em relação à tua verdade, ao que você vive, à sua experiência. Então, abrir mão desse medo. Você precisa reconhecer todas as vezes que o medo do julgamento chega, que está te atravando e está te limitando. E a autocrítica excessiva. Então, permitir que as vozes da infância se tornem a tua própria voz. Aquela crítica, aquela cobrança. Você não faz nada perfeito, você não fez mais que a tua obrigação, no mínimo isso, né? Você vai criando esses degraus para poder chegar na tua realização. Então, só quando eu tiver isso, só quando eu tiver aquilo, porque eu ainda não estou pronta. Então, para de se criticar. Faz o que você tem, começa com o que está na tua mão agora. Ah, mas eu sempre ouvi que eu não era boa o bastante, ou que eu fazia não era suficiente, ou que eu não ia chegar em lugar nenhum com isso. Então agora está na hora de você deixar para trás isso tudo. Você liberar tudo isso que foi lançado sobre você e se abrir para construir as palavras que vão ser realmente aquilo que vai definir a tua jornada. Então para de se criticar, de repetir isso o tempo todo. Toda vez que você repete isso, você traz autoridade para isso. E toda vez que você assume o teu lugar e acolhe a tua criança, vem uma autoridade interna que faz com que você se posicione e tenha mais confiança em si mesma. E aí, para você se posicionar com estratégia e, sobretudo, a autenticidade, o que é autenticidade? O que é autenticidade? É ser você. É ser do jeitinho que você é. E quem quiser se conectar com você, vai se conectar. Quem não gostar, sinto muito, eu não posso ser outra. Né? Quantas pessoas estão aí totalmente performáticas, apenas performance, apenas, né, aquela forma de fazer o que os outros esperam dela, mas você não consegue enxergar quem aquela pessoa é de verdade por trás daquela capa, daquela máscara. Então isso cansa. As pessoas querem te conhecer como você é, conhecer a tua verdade, a tua essência, as tuas opiniões. Então, se conecte com a tua essência, porque sem você se conhecer, você não sabe o que você vai mostrar para o mundo. E aí isso vai te trazendo essa autoridade interna, essa autoconfiança. Depois, seja gentil com você e vai substituindo essas críticas por validações. Faz uma lista com essas palavras que você está identificando hoje, que vão te deixando marcas, travas, que faz você, sabe, pegar o chicotinho e ficar ali se martirizando, se criticando, se punindo. E na frente você vai escrever com consciência e com responsabilidade, amorosidade, palavras que revelem a tua verdade.
O nosso cérebro, ele precisa de coerência, então não adianta vir com mantras absurdos que você não acredita. Mas existem formas de você ser gentil na tua forma de se tratar, de buscar um novo caminho, que não são as estratégias de crítica e de punição. E por último, busque um significado, um propósito. O que me dá coragem de me levantar todos os dias e de desfrutar minha vida e encarar meus desafios, porque a vida não é só um mar de rosas, mas é saber que eu tenho um alvo, sabe? Que eu tenho um norte, que aquilo ali tem muito significado para mim, que aquilo me importa muito, que eu existo por aquilo e que aquilo ali é muito forte e poderoso, porque transforma a vida de pessoas, porque me agrega valor, porque eu acredito. Então, quando você conecta os teus passos da tua jornada a um significado e a um propósito, você encontra força para poder se conhecer, para poder acolher a tua criança, para poder trazer novos significados, propósito e transformar a tua vida. Então, lindona, eu te convido a se posicionar. Para de ser negligente, de achar que isso não é para você, é para você? Sim. Se você chegou aqui nesse vídeo é porque esse conteúdo é para você. E tá na hora de você se colocar no teu lugar e assumir o que é teu. Tá bom? Então, se acolha, traga essa potência da tua criança, que ela vai fazer uma grande diferença na tua jornada, nos teus passos. Já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha e vamos juntas. Até mais!